React Router DOM é uma das libraries mais utilizadas no ecossistema do React. É meio que quase obrigatório você utilizar ela, principalmente para rotas, que ela serve justamente para isso. E eu diria que 90% das aplicações em React precisam de rotas. A comunidade utiliza muito ela e ela é uma das maiores hoje. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma outra opção que surgiu no mercado, que é o 10-Stack Router, que é uma outra forma de você lidar com rotas na sua aplicação React. E eu vou te mostrar hoje do porquê que ela é melhor e mais moderna do que o React Router DOM. Qual que é a principal vantagem dessa nova library para o React Router DOM? Tem uma série de vantagens, mas para mim, o que mais faz sentido é que ela é type safe, ou seja, estou criando uma rota que tenha parâmetros, page, search, quantidade, seja search params. Eu consigo adicionar validações e eu consigo tipar esses parâmetros. Então, para mim, me dá muito mais segurança na implementação dessas rotas e como que eu vou consumir ela em outras partes do sistema. Além dessa grande vantagem dela ser type safe, de você adicionar validações nos seus parâmetros, você também consegue trabalhar com cache. Já estou aqui com a documentação aberta, então aqui no overview já fala as principais vantagens e features que suporta. Então ela é type safe, ela é utilizada 100% com JavaScript, com TypeScript, então isso também é uma vantagem bem bacana. Se você ainda for utilizar com 10-Stack Query, você ainda tem a vantagem do cache, então ela é Automatic Routing Perfecting, então nossa, é muito bom mesmo. Se você tem um projeto hoje, por exemplo, Invite, você precisa instalar essa dependência, que é o 10-Stack React Router, e você também precisa de uma outra dependência do Vite. E adicionar a configuração do Vite Plugin. Bem tranquilo. Bom, e o que a documentação pede para a gente fazer? Quando a gente está iniciando um projeto, por exemplo, Invite, né, ele já passa os parâmetros aqui, um setup inicial. Então, cria uma pastinha chamada routes, cria esse arquivo _root.txt, depois cria o index.lazy, isso aqui eu já vou explicar, o about.lazy.txt e o arquivo app.txt. No arquivo root, como exemplo aqui, ele criou uma navbar, então a navbar teria home e about. Aqui ele coloca um outlet, que é para ser renderizados, né, os itens das páginas. E esse 10-Stack Router DevTools. Esse carinha aqui você vai precisar instalar ele também como dependência de desenvolvimento. Por que tem esse index.lazy? Você consegue criar um index.txt normal, só que ele vai ser buildado junto com o pacote inteiro. Então, qual que é a vantagem de utilizar um ou outro? Então, por exemplo, vamos supor que esse index .lazy, né, seja um arquivo muito complexo, que tenha muitas dependências, façam muitas chamadas, enfim, é uma página pesada e você não quer que ela seja renderizada direto no bundle. Então, o 10-Stack Router ele já faz isso automaticamente, só que você precisa colocar o index.lazy e create lazy file route. Né? Então, aqui a gente passa a nossa rota e aqui a gente passa o componente que ele vai ser renderizado. Então, aqui ele criou tanto o index e o about, e dentro da raiz do projeto, ali no app.txt, a gente chama esse arquivo, que esse arquivo vai ser gerado automaticamente pelo 10-Stack Router, e depois você chama o provider com a instância do router que você cria aqui. Então, eu já tenho um projetinho bem pequenininho aqui, só para mostrar para vocês. Eu já estou aqui com a configuração do Vite plugin, no meu main também já criei a instância do Create Router e adicionando o Provider. Aqui no meu root, eu já tenho também o Home, o Product e o About. Então, eu já tenho 3 páginas, né? E como que isso funciona? Então, nesse exemplo que eu fiz em específico aqui, eu criei um index.ts, que é a homepage. Só que esse arquivo em específico, eu criei ele sem o lazy. Então, para mim, é um arquivo simples, tranquilo, só uma div, não tem nada demais. Eu criei com Create File Route, né? E com o Create File Route, a gente consegue definir alguns outros componentes também, como componentes de Error Components. Caso tenha algum problema, você consegue adicionar aqui. Tem também o componente de Paging Components. E tem várias outras funções que você consegue utilizar aqui. Então, por exemplo, você consegue adicionar uma função de loader, before load,
not found components, on enter, on leave, on say. Então você consegue adicionar funções conforme a ação do usuário também, e antes e depois do carregamento da página. E tem a função também valid search, que aqui você consegue adicionar validações, como por exemplo com o Zod, para validar os parâmetros que o usuário está passando. Então, se é uma string, se tem uma quantidade mínima, sabe, essas coisinhas. Então, é muito legal. E o mais bacana é que você consegue adicionar um validate search aqui e consumir aqui dentro, né? Mas eu já mostro isso aí, na documentação tá completinha, mas eu já mostro isso para vocês. Aqui, um exemplo, eu criei um /products. Dentro do /products, eu adicionei o index.ts, que seria a página do produto em si, né? Mas, Lorena, como que eu poderia fazer uma página, por exemplo, de detalhes de produto? É muito simples, a gente precisa utilizar o prefixo, não sei, de dinheiro, né? Não sei o nome desse caractere aqui, e utilizar o nome do ID. Então, nesse nosso exemplo em específico, a gente faria algo semelhante a isso. Bom, estou de volta, fiz uma implementação de como que seria o product.id. Então, a gente precisa colocar o caractere e precisa especificar qual é o nome do parâmetro. Então, no caso aqui é product ID. Aqui na rota a gente especifica também, né, que a gente espera receber um product ID. E aqui a gente utiliza o hook do próprio route, então use params. E aqui a gente já tem a tipagem desse cara, então já ajuda demais. E aqui eu simplesmente renderizo. Então na tela fica dessa forma, então ID 1, ID 3. Então é bem legal também e bem diferente. Algumas pessoas vão achar estranho e outras vão achar ok. Dá para testar, né? No Tensorflow Router tem duas formas de você lidar com rotas. A primeira forma é você utilizando o file Based Routing e tem também o Code Based Routing. Qual que é a diferença entre os dois? O file Based Routing é com base nos arquivos que estão definidos aqui. Então, por exemplo, o index, ele já identifica que é o root, o about, ele já identifica que é o /about. Tem também alguns prefixos aqui na documentação. Tem mais de um prefixo que você consegue utilizar, que ele já consegue pegar automaticamente. Que nem, por exemplo, o token, né, que aqui ele especifica, que seria pathname as route param. Tem o prefixo underline. Tem também o ponto component, o ponto error component, que daí ele já pega automaticamente, daí você não necessariamente precisaria especificar aqui, né? Então, error component. Tem o loader, e isso é muito semelhante também ao next, né? Que é o next você consegue criar o folder, aí você cria o index, aí depois você consegue criar um arquivo chamado loading, enfim, é muito semelhante e é bem legal também. O outro formato que a gente tem aqui é o Code Base, né? Baseado em Code é que você consegue fazer tudo em um arquivo só. Então, por exemplo, aqui ele criou um arquivo só main e colocou tudo aqui, os componentes que ele é necessário. Então, home e o about. Então, dessa forma, você consegue criar também, né? Que daí aqui ele até criou add children e especificou as rotas de cada uma. E tem o file base, né, que daí é muito parecido com aquilo que eu mostrei para vocês, só que aqui tem a pastinha de rotas também, né, e aqui ele cria o file, e aqui ele também cria o file route. Aqui nesse projeto, na própria documentação deles, é um projeto bem completo e bem complexo também, mas ele abrange quase todas as situações em relação às rotas com sub-rotas. Então, como que ele separou aqui? Aqui ele fez por arquivo, mas ele não separou por pasta, mas você pode separar também. Então, aqui é uma outra forma também de você trabalhar com rotas aqui no Tensorflow Router. Você consegue definir o pai e os filhos. Então, por exemplo, dashboard.invoice.invoice.id. Então, é uma URL, né? Vai seguindo. Isso é bom e ruim também, porque pensa que é um sistema grande, que tem muitas sub-rotas e sub-rotas e sub-rotas. Então, talvez seguindo dessa forma não seja tão interessante, mas aqui tem o exemplo, né? Aqui ele não quis separar por pastinha, mas é uma possibilidade também, né? Vai de gosto do desenvolvedor. O legal é que isso aqui é
tipado, sabe? Então, por exemplo, aqui você consegue ver todas as rotas do seu sistema, né? Então, isso ajuda demais, principalmente para sistemas grandes, né? Que às vezes as empresas costumam separar, né, por times. Então, você quer chamar uma URL de um outro time, então aqui já vai ter toda a tipagem, já vai estar tudo meio que pronto para você, né? Então, isso ajuda muito o desenvolvedor, muito mesmo. Aqui é um exemplo de utilizando o Zod para validar o search params, né? Então, aqui ele dá um parse, ele converte esse valor e aqui ele valida o valor. Aqui ele adiciona o loader, então ele já faz uma chamada antes mesmo de ser carregado. E aqui é o componente. Aqui ele já chama diretamente os dados, então aqui ele já pega os dados daqui do loader e você já consegue utilizar no seu componente. Então isso nossa, é incrível, muito legal mesmo. E como eles lançaram já faz uns meses essa nova atualização do React Router, então talvez seja uma nova tendência do mercado ou não, mas é mais uma possibilidade de trabalhar com uma tecnologia diferente e juntando junto com todas essas libraries que o TenStack já tem, cada vez mais sua aplicação vai ficar mais performática e melhor, né? Então, se você juntar o router com query e com table, nossa, aí é sensacional também, né? Bom, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!